Boa noite, pessoal. Eu sou aluna do Polo Macaúbas, Bahia, da Universidade Uninter. Meu nome é Maria Silva Santos Novaes. Eu estou cursando curso de História e a minha disciplina é História e Historiografia do Brasil República. Hoje eu vou fazer a apresentação do meu podcast, que terá como título A Hiperinflação do Brasil nos anos de 1980. Tem como objetivo conhecer a realidade vivida pelas pessoas daquela época. Foi desenvolvido para termos uma compreensão dos fatos. A alta da inflação por longo períodos de incertezas, preocupações por aquelas pessoas que viveram aquela época. E o meu entrevistado, o seu Manuel, passou anos vivendo aquela realidade, com medo de, em algum momento, não conseguir mais o sustento de sua família, devido às precárias condições financeiras vividas naquela época. A inflação dos anos 80 foi um problema severo no Brasil, com consequências econômicas e sociais significativas. O período foi marcado por alta volatilidade de preços e desvalorização da moeda, afetando a vida das pessoas e a economia local, causada por uma combinação de fatores econômicos e políticos, incluindo o descontrole dos gastos públicos, elevada dívida externa, choques externos como a crise do petróleo e planos econômicos mal sucedidos. As consequências foram desastrosas: perda de poder de compra, desorganização da economia e aumento da pobreza, que aumentando assim cada vez mais a desigualdade social do nosso país. É de extrema importância conhecer e identificar fatores vividos por essas pessoas naquele contexto da época da crise, como eles sofreram, graves consequências. Foi muito difícil para eles enfrentar certas situações sem ter que desistir. Por anos de lutas enfrentadas, sem muito apoio do poder público, a história oral trouxe entendimento de como as coisas aconteciam na realidade de cada pessoa. Uma mistura de sentimento, de como eles sobreviveram àquele período, uma resistência que talvez nos dias atuais seria mais difícil de lidar, por não estar preparados para essa realidade. Seu Manuel, meu vizinho, amigo, 75 anos, aposentado, na década de 80 ele trabalhava como lavrador. Tinha como principal renda para o sustento da família apenas o que colhia da sua lavoura. Ele vivenciou momentos de crises e sofreu na pele a dureza de ter que enfrentar tantas dificuldades. Comia com a sua família feijão e arroz, porque não tinha condições de comprar misturas como carne, frango ou uma verdura, e o que tinha era o que eles comiam da sua roça, da sua plantação. E os preços nos mercados todo dia variavam. Um dia ele chegava lá, feijão estava R$ 3, no outro dia chegava estava 5, e não tinha estabilidade. E eles não tinham Bolsa Família, não tinham uma renda fixa, e eles viviam do que colhia da roça. O único programa que o governo dava da época era do programa da Proab, que tinha um fiscal que ia na roça olhar a lavoura. Se produzissem, não precisava devolver um empréstimo, que eles tinham direito a esse empréstimo pelo Proab. Se desse lavoura, tinha que devolver o empréstimo. Era o único programa da época que favorecia o lavrador, era isso. E aposentados, o salário era meio salário mínimo, e o homem só aposentava com 65 e mulher com 70 anos. E teve muitas mortes, muitas pessoas morriam de fome, muitas famílias não tinham o que comer em casa, não tinham saneamento básico, não faltava saúde, educação. A maioria da população era analfabeta. E para mim fechar meu podcast, eu gostaria de deixar uma pergunta que instigasse, né, os ouvintes. Será que os jovens de hoje estariam preparados para enfrentar uma crise como essa dos anos de 80? Uma crise que o próprio governo não conseguia ter controle do poder público. Por mais que ele procurava metas de estabelecer e restabelecer a economia do país, ele perdia total controle
e afundando cada vez mais o país e a população que pagava o maior preço. Na atualidade, no Brasil, apesar de ter programas voltados a atender a população de baixa renda, ainda temos defasagem na administração pública, muitas corrupções, o poder público, má distribuição do dinheiro público, e quem paga o maior preço são os mais vulneráveis. Apesar de um país democrático, ainda falta muito para o povo ter voz. A crítica hoje ao poder público é um desafio para muitos, mas os governantes têm que criar programas de políticas públicas pensando no desenvolvimento e crescimento do nosso país, com sustentabilidade e inovação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu podcast. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até a próxima.